Pensa só, a energia que alimenta o nosso mundo, né? É uma força gigantesca. E o mais impressionante é que ela é invisível. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo de altíssimo risco dos profissionais que trabalham com isso. É um mundo de precisão absurda onde, olha, um único erro pode ser o último. Então, fica a pergunta, né? Como é que se trabalha com segurança perto de uma eletricidade que não dá para ver, não dá para ouvir, mas que tem um poder simplesmente letal? A resposta está numa mistura de física, um conjunto de regras super rigorosas e, claro, uma mentalidade de precisão que não admite falhas. Olha, para se ter uma noção do tamanho do perigo, pensa nisso aqui. Um arco elétrico, que é basicamente uma explosão de eletricidade, chega a temperaturas mais altas que a da superfície do Sol. E isso numa fração de segundo. É um nível de energia, nossa, é simplesmente monumental. Então vamos começar a entender esse cenário de risco. Nossa primeira parte aqui, o perigo de se trabalhar com alta tensão. E só para deixar bem claro, a gente não está falando da tomada de casa, tá? Isso aqui é um universo completamente diferente. E o que define essa fronteira? O número mágico é esse aí, 1000 volts em corrente alternada. Passou disso, as precauções normais já não servem para nada. A gente entra no que se chama de domínio da alta tensão. É um território que tem suas próprias leis. Beleza, mas então como é que se gerencia um risco tão extremo? É aí que entra a nossa segunda seção, a norma NR10-CEP. Pensa nela como um manual de sobrevivência, uma estrutura de segurança brasileira super especializada, feita exatamente para controlar os perigos desse ambiente. E aqui é importante fazer uma distinção, tá? De um lado, tem a NR10 básica, que é focada em baixa tensão, sabe, aquela que chega na nossa casa. Do outro lado, a gente tem a NR10-CEP. Essa é uma especialização avançada, obrigatória, feita para alta tensão, ou seja, procuração do sistema, geração, transmissão e distribuição de energia. Mas onde exatamente essas regras valem? Elas se aplicam no que a gente chama de Sistema Elétrico de Potência, o famoso CEP. Para ficar fácil de entender, é como se fosse a espinha dorsal de todo o nosso sistema elétrico. Pega tudo, desde as usinas que geram a energia, passa por aquelas linhas gigantes de transmissão que a gente vê na estrada e vai até as subestações. Ok, agora a gente vai começar a decodificar as ameaças de verdade. Terceira parte, decodificando perigos elétricos invisíveis. É exatamente aqui que a eletricidade se torna, bem, contraintuitiva, e é por isso que ela fica ainda mais perigosa. Essa frase aqui resume tudo, né? No CEP, operar com precisão não é apenas um objetivo. É uma condição onde o erro não é uma opção. Ou seja, não tem margem para erro. Simplesmente não tem. Cada movimento, cada pequena decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. E um dos perigos mais traiçoeiros, eu diria, é a tal da indução. Funciona assim. As linhas de alta tensão criam campos eletromagnéticos mas tão fortes que conseguem energizar coisas de metal que estão por perto. E detalhe, sem encostar em nada. Uma cerca, um andaime, qualquer coisa assim pode virar uma armadilha mortal do nada. Outro fenômeno que é igualmente fatal é a tensão de passo. Imagina a cena. Um cabo de alta tensão cai no chão. O que acontece? Ele cria uma diferença de potencial elétrico ali no solo. A melhor analogia é essa mesmo. É como se o chão ficasse cheio de poças de eletricidade invisíveis. E só a diferença de tensão entre um pé e o outro de uma pessoa já é suficiente para causar um choque fatal. Tá, mas e aí, como é que se escapa de uma armadilha dessas que nem dá para ver? Existe um procedimento que literalmente salva vidas. Primeiro passo, identificar a área de perigo em volta do cabo caído. Segundo, e isso é crucial, se mover arrastando os pés com passos bem curtinhos, bem juntinhos, para minimizar essa diferença de tensão. E terceiro, assim que sair da zona de perigo, tem que isolar a área para ninguém mais entrar lá. Bom, entender os riscos é a primeira parte, né? Agora a gente vai ver como é que se controla tudo isso na prática. Vamos para a quarta seção, um escudo de segurança moderna. E olha que interessante, a proteção aqui começa muito antes de alguém encostar em qualquer ferramenta. Começa no papel. É tudo baseado num planejamento super rigoroso. Primeiro, tem o Prontuário de Instalações Elétricas, o PI, que é tipo o RG da instalação, tem tudo lá. Depois, vem a Análise Preliminar de Risco, a APR, que é um estudo minucioso de todos os perigos daquela tarefa específica. E só então, por último, vem a Permissão de Trabalho, a PT, que é o sinal verde final. Ela só sai quando tudo, absolutamente tudo, foi checado e liberado. Já lá no campo, na hora do vamos ver, os profissionais usam uma verdadeira armadura de alta tecnologia.
A vara de manobra, por exemplo, serve para operar chaves e outros equipamentos mantendo uma distância segura. O detector de tensão é vital. Ele confirma se um circuito está ou não energizado antes de qualquer contato. O conjunto de aterramento é uma segurança a mais. Ele garante que o circuito não vai ser energizado por acidente. E as luvas de alta tensão? Bom, essas são a última linha de defesa e são tão importantes que precisam ser testadas em laboratório a cada 6 meses. A disciplina com isso tudo é absoluta. Mas não adianta ter todo o planejamento do mundo e os melhores equipamentos se a gente não pensar na camada final de segurança, as pessoas e a inovação. E é sobre isso que a gente fala agora na quinta parte: responsabilidade, resgate e inovação. E numa situação de acidente, cada segundo conta. O resgate em alta tensão exige um conhecimento absurdo. A regra número 1, a regra de ouro, é: nunca, em hipótese alguma, toque numa vítima sem ter 100% de certeza de que a energia foi cortada. A ação tem que ser imediata, com reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador. E um detalhe que faz toda a diferença: as queimaduras elétricas geralmente são muito piores por dentro do que parecem por fora na pele. O dano interno é severo. E é aqui que o peso da responsabilidade fica ainda maior. Supervisores, operadores, todos podem ser responsabilizados criminalmente se um acidente acontecer por negligência ou por não seguir os procedimentos à risca. Ou seja, cada regrinha da norma não é uma sugestão, é uma obrigação legal com consequências muito sérias. Felizmente, a tecnologia está sempre evoluindo para deixar esse trabalho mais seguro. A termografia infravermelha, por exemplo, ela permite enxergar pontos quentes em conexões, ou seja, problemas que podem virar uma catástrofe lá na frente. E os drones de alta resolução. Eles fazem inspeções em torres e linhas, em lugares super perigosos, enquanto a equipe fica segura, lá no chão. É a prevenção levada a um outro nível. Então, depois de passar por tudo isso, fica uma reflexão, né? O que, afinal, é preciso para energizar o nosso mundo com segurança? A gente vê que é uma mistura de conhecimento muito profundo, uma disciplina quase militar e uma tecnologia de ponta que existe para proteger as vidas que estão por trás daquela energia que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem pensar em como ela chega até nós.